Olá amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Michelle Possani e você está no canal da Leitura Apaixonada. Eu te convido a curtir esse vídeo, se você gostar, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal, deixa seu like, se inscreva para estar sempre recebendo, ativa também o sininho para estar sempre recebendo novas notificações dos meus vídeos. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre os melhores contos de fadas celtas. Esse é um projeto aqui do meu canal, tem 24 contos dentro desse livrinho, e a minha proposta é de estar lendo 2 por mês, para poder estar lendo todo esse livro até o final do ano, para ler cada um deles assim, pausadamente, para dar atenção a cada um deles e vim estar contando para vocês realmente o que se tratam esses contos, como eles são contos celtas. Então, agora em janeiro, eu vou ler 2, né? Eu já tinha deixado lá no projeto desse livro, né? Que eu tô com esse projeto de 2024. A história de Deirdre é o primeiro deles, né? Eu já li. Ele tem uns postais muito legais também, esse livrinho. E eu vou estar contando aqui pra vocês, então, sobre esse primeiro conto, a história de Deirdre. Ele é um conto celta, é a história de um moço, né, um homem que ele era muito rico, o nome dele era Malcolm, e se passa na Irlanda, em alguns séculos atrás, né, e eu não me lembro exatamente o século. Ela foi escrito pelo, deixa eu só pegar o nome aqui do escritor desse primeiro conto, Joseph Jacobs. Eu falei um pouquinho mais sobre o escritor lá no projeto do livro dos contos celtas de 2024, vou deixar também o link aqui na descrição. Então, esse primeiro conto da história de Deirdre se passa com Malcolm. É um homem afortunado e rico na cidade lá de onde era a Irlanda, alguns séculos atrás. E ele descobre que está tendo um profeta na região. E esse profeta, ele fala muitas coisas sobre as pessoas. E ele resolve ir até ele. Ele fala: profeta, eu gostaria de ter uma profecia sua para minha vida. Você tem alguma profecia? O profeta olha bem para ele, sai e fala: sim, eu tenho uma profecia para você. Você terá uma filha de rara beleza, mas essa filha causará muito derramamento de sangue e a morte de alguns heróis, grandes heróis. Passado um tempo, esse profeta vai embora, o Malcolm se casa e ele tem uma filha. Ele não permite que ninguém veja a filha, somente a parteira pega essa menina e leva ela para as colinas longínquas, né? Ele leva ela para viver em algumas colinas, onde ele constrói uma cabana e deixa que ela viva lá sem que ninguém a veja, nunca a veja. Essa mulher que cuida dela ensina muitas coisas para ela sobre fauna e flora, ela cresce e aprende tudo com ela. Quando essa menina está por volta de uns 16 anos, tem um vendaval muito forte e um caçador perto da região fica machucado e passa a noite na floresta. E ele pede aos deuses da natureza que ajudem ele, porque senão ele ia morrer naquele frio, naquela ventania muito forte. A Deirdre ouve, porque essa mulher que ela chama de mãe, que cuidou sempre dela, ensinou para ela tudo sobre deuses da natureza. E ela fala: mãe, a gente precisa ajudar, eu tô ouvindo um chamado. Ela fala: não é nada, são somente pássaros, porque ela nunca teve contato com nenhuma outra pessoa humana. Ela fala: mas é pelos deuses que eles estão chamando, eu tenho que abrir a porta, senão eu vou deixar de acreditar nesses deuses. Então a mãe dela deixa que ela abra a porta. E o caçador entra. Ele recebe abrigo, comida das duas moças. E a mãe dela pede: pedimos somente que você não conte a ninguém que conhece esse lugar, que viu a gente. Ele promete que não irá contar e vai embora. Ele vai direto ao rei da Irlanda, rei Conachar, e conta que viu a menina de mais bela beleza que nunca se viu em outro lugar, a mulher mais linda que ele já viu na vida. O rei fica impressionado,
pega umas pessoas do reino e vai atrás para conhecer essa cabana e a verificar se realmente é verdade. Ele localiza esse local e ele conhece a Deirdre. Ele se apaixona imediatamente por ela, quer se casar com ela e levar ela e a mãe para morar no palácio. A Deirdre não gosta muito disso, porque ela só queria se casar se ela estivesse apaixonada. Então, ela pede a ele 1 ano para preparar o enxoval. Ele permite que ela espere 1 ano. Continua deixando elas morando naquele chalé e volta para o palácio. Nesse meio tempo desse 1 ano, Deirdre está um dia colhendo flores lá no meio da floresta. E passam 3 grandes guerreiros, um alto e muito belo, e ela imediatamente se apaixona por esse, é Naois. Esses 3 grandes guerreiros estão caminhando e quando ela se apaixona por ele, ela corre atrás dele falando: me espere, você vai me deixar aqui, eu quero ir junto com você. Aí ele para, olha pra ela e também se apaixona. Então Naois e Deirdre se apaixonam e ele leva ela junto com ele. Os outros 2 são irmãos de Naois. E os 4 vão morar em uma cabana aos pés de um lago, um pouco mais distante. E lá eles ficam morando, Naois e Deirdre vivem como namorados, né, como casados. E nisso passa aquele ano que o Conachar, o rei, tinha aguardado. Ele manda que se vá lá na cabana onde ele tinha deixado ela e a mãe para ver como que elas estão. E aí ele descobre que a Deirdre fugiu com o Naois. Ela manda que então o rei Conachar, ele pede que se junte um exército e vá até aquela cabana do lago onde Naois está morando com Deirdre. Ele vai lá e verifica, né, que ela realmente está lá. Ele envia um exército para lá. Mas o Naois, como ele também tem uma parte de uma família nobre, é mandado 3 grandes guerreiros para proteger ele. E esses 3 grandes guerreiros, destemidos, lutam contra o exército do rei e dizimam metade, mais ou menos, do exército. Esses 3 guerreiros conseguem dizimar essa metade do exército. Então esse exército volta para o rei para se recompor. Então o rei chama um druida, um mágico druida da época, e ele pede a ele: como que pode? Eles estão fugindo, porque eles fogem dessa cabana e pegam um caminho para fugir do rei Conachar. Eu preciso que você impeça eles. Então ele cria uma grande... Então, o rei Conachar, ele vai pedir para o druida: eu preciso que você impeça eles de fugirem de mim de alguma forma. Eu não posso permitir que eles fiquem juntos. Eu preciso da Deirdre para mim. O rei Conachar pede ao druida. E ele então cria uma imensa floresta. Uma floresta extremamente fechada. E mesmo assim, o Naois continua andando. Ele, os 2 irmãos e a Deirdre. Eles vão cortando com algumas pequenas facas que eles têm em mãos e transpõem essa floresta. Com a força que eles têm, a vontade que eles têm de estar fugindo, né, desse rei, eles conseguem transpor essa floresta muito fechada, cheia de espinhos, difícil, eles conseguem. Então o rei pede de novo ao druida: como que eles conseguiram isso? Faça mais alguma coisa. A druida cria um imenso rio, como se fosse um mar, muito intransponível, e eles continuam andando sem parar. E conforme eles andam, o mar se abre e eles conseguem passar. O mar se abre para eles estarem passando e fugindo deles. E como eles estão a uma grande distância, o exército que está indo atrás deles para querer pegar eles não está conseguindo chegar e alcançá-los. Aí o rei Conachar mais uma vez fala: druida, mas isso não pode ser possível, você tem que conseguir detê-los. Então ele congela esse grande mar, esse grande rio. E conforme ele congela, de um lado formam pontiagudos de gelo, onde eles se cortariam, e no outro lado veneno. Mesmo assim, eles persistem e continuam caminhando. Aí, depois de algum tempo, um dos irmãos do Naois se sente fraco e morre. Um pouco de tempo depois, o outro irmão dele pede ajuda a ele e também morre.
Durante todo esse percurso, a Deidre está sendo carregada já nos ombros do Naois, né? Que ele é muito alto e forte para proteger ela. E então o Naois também morre, né? E quando o rei chega ao lugar que estão todos mortos, Deidre está chorando lágrimas do seu amado, né? Ao lado dele. E então o rei pede que seja feita uma grande campa, onde ele vai enterrar os três. E a Deidre fala: aumente essa campa, pois eu me deitarei junto com eles e morrerei com meu amado. Ela se recusa a comer, se recusa a sair de lá de onde está fazendo a campa, e o coveiro atende o pedido dela, faz uma campa maior. Quando eles colocam os corpos, ela se deita e morre junto com o seu amado. É uma história um pouco triste, né? Bastante triste, mas é um conto, né? Celta. E aí não contém. Bom, então a Deidre acaba tendo esse final triste junto com o amado dela, Naois. Mas o rei Conachar, nem mesmo assim, ele se contenta com o final deles. Ele ainda pede que desenterre ela e enterre ela do outro lado de um lago. Os dois ficam separados por esse lago, cada um em campas separadas. Só que aí nasce frondosa árvore em cada um dos túmulos. E essa árvore, ela se entrelaça entre o lago, né? E elas se entrelaçam cada uma de um lado do lago. Como se eles pudessem estarem juntos mesmo depois de mortos. Aí o rei, ainda não contente, ele vai lá e corta a árvore. Corta as duas árvores. Passado um tempo, elas novamente voltam a nascer e se entrelaçar no meio do lago. Mais uma vez, o rei corta a árvore. Aí somente na terceira vez que acontece de novo das árvores crescerem um tempo depois ainda e se entrelaçarem novamente, que o amor dos dois era tão forte, da Deidre e do Naois, que novamente a árvore se entrelaça. Nessa terceira vez, o rei Conachar, ele já está casado com uma outra pessoa e a esposa pede que eles deixem os mortos em paz. E então ele não corta novamente a árvore e eles conseguem finalmente descansar juntos com a árvore entrelaçada. Então esse é o primeiro conto dos celtas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fica com Deus, gente. Um abraço a todos. Tchau!